Olá, boa noite. Bem-vindos. Estamos só colocando aqui o título. Bem-vindos. Muito bom encontrá-los de novo. Vamos começar mais um ITK Conecta. Para quem já conhece o ITK Conecta, vou repetir aqui para quem está vindo pela primeira vez. O ITK Conecta é um projeto que a gente lançou no ano passado, exatamente por conta do lockdown, da quarentena e do isolamento. Uma forma onde a gente pudesse levar mais conteúdo, interagir mais com vocês aqui no Instagram. Então a gente faz essa live geralmente 1-2 vezes por semana para conversar sobre algum tema, geralmente temas que vocês mandam sugerindo, e por favor continuem mandando. É uma live mais curtinha, de meia hora, e a intenção realmente aqui é um bate-papo, é uma interação com vocês. Então a gente deixa os comentários abertos exatamente para que vocês possam mandar perguntas, fazer comentários, e a gente vai interagindo aqui durante a live. A gente já está com as perguntas que foram enviadas na caixinha de perguntas que fica no Stories aqui do ITK durante o dia. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse tema que foi muito pedido, que é dificuldade em dizer não. Só uma última informação, a live vai ficar salva, como todas as outras. Então, essas são geralmente algumas perguntas que vão aparecendo no começo, e aí a gente tem que sempre interromper para ir dando essas informações. Então, vamos lá. Esse é um dos temas que vocês pediram. Então, sempre que tiver um tema que você gostaria de ouvir, pode mandar para a gente. A gente tem várias sugestões de temas, então a gente vai seguindo um por um e a gente procura atender a todos. Então, esse é um tema que muitas pessoas procuram e a gente acha que pode contribuir muito na sua vida. Então, para a gente começar a entender um pouco disso que a gente está falando, a gente queria ouvir um pouco de vocês aqui. Quem aqui sente que tem dificuldade em dizer não? Então, quem de vocês que está aqui, diga para a gente aqui nos comentários que sente que tem dificuldade de dizer não, ou, por exemplo, se posicionar de uma forma diferente do outro. Porque muitas vezes não é simplesmente dizer não. Algumas pessoas têm dificuldade em dizer não, mas outras pessoas têm dificuldade, por exemplo, em colocar o seu ponto de vista quando ele é diferente dos demais. Ixi, tá chovendo eu aqui. Muito bom. Eu vou aproveitar e vou colocar mais um pouco de lenha aqui na fogueira para completar essa fala do Bruno. Para essas pessoas que percebem que têm dificuldades em falar não, e aí eu acho que esse complemento do Bruno é muito importante. O não só necessariamente a palavra não, mas negar algo para uma pessoa, para uma situação, enfim. Não só o não em si, mas ser contrária a algo. Para essas pessoas, como vocês lidam com limites? Vou deixar também essa pergunta já agora aqui no começo da live para a gente ir pensando. Essas reflexões são importantes e, mais uma vez, qual que é o nosso objetivo? Sempre quando a gente fala sobre essas questões de comportamento. Uma coisa que a gente vê que está aqui é o sintoma e muitas vezes é o comportamento, a dificuldade de dizer não, a dificuldade de se posicionar, a dificuldade de colocar um ponto de vista. Esses são os sintomas. Para que a gente possa entender isso, para que a gente possa começar a entender isso, a pergunta que vem é: o que está por trás disso? O que está por trás dessa minha dificuldade de dizer não? O que está por trás dessa minha dificuldade de expor o meu ponto de vista? Você consegue perceber o que é que está por trás dessa sua dificuldade de dizer não? Por que é que eu não digo não? Faz sentido isso, Rafa, ou não? Faz muito sentido. E aí eu acho que é exatamente o que o Bruno falou.
O ponto que precisa ser olhado, o ponto que precisa ser trabalhado é o que está por trás disso. E aí existem algumas possibilidades. Talvez crenças, talvez uma necessidade de agradar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente, onde ela precisa sentir que ela está pertencendo o tempo inteiro. Então ela não pode desagradar nada, porque em qualquer situação que ela sinta que ela vai desagradar alguém, ela tem medo de ser excluída, de não pertencer. Então o que ela faz o tempo inteiro? Sim, ok, tá bom, pode ser, mesmo não concordando. Isso é dificuldade em dizer não. Muitas vezes você falar sim é dificuldade de você dizer não. Por quê? Você concorda com coisas que não dá para você fazer. Por exemplo, vou dar o exemplo dessa cliente em uma situação de trabalho. Ela se sobrecarrega pela dificuldade de falar não. E aí o que a gente pode perceber? O que está por trás dessa dificuldade dela de falar não? Exatamente esse comportamento. De não poder desagradar as pessoas. O que está por trás disso? Uma criança ferida. Muito bom. Muito bom. E o que é muito importante? As pessoas estão dizendo aqui, e a maioria a resposta é essa: medo de desagradar, pertencimento, ou eu quero agradar as pessoas, eu quero atender as pessoas. Então o que nós vamos compartilhar com vocês? Mais um passo em relação a isso. O que está por trás dessa vontade de agradar os outros, de pertencer, o que está por trás, a gente não diz em todos os casos para não generalizar, mas na maioria dos casos é medo de perder o amor do outro. E esse é um medo, e agora eu vou generalizar, que todos nós, seres humanos, temos. Medo de perder o amor do outro. Medo de não ter o amor do outro, não receber o amor do outro e então ficar sozinho. Esse é um medo que todos nós compartilhamos. Então, mesmo que inconscientemente, pode ser que você não perceba isso, mas o meu movimento de agradar, o meu movimento de pertencimento é medo de não ter esse amor e ficar sozinho. E quem vou ser eu se não tiver esse amor? Se eu não ficar sozinho? Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado e medo do julgamento. Perfeito. Quando tudo isso acontece, eu perco o amor. Então, para não perder o amor, para não perder o seu amor, você que gosta tanto de mim, inconscientemente, eu digo sim. E é muito difícil para mim dizer não, é muito difícil para mim expor a minha opinião. Faz sentido isso para vocês ou não? Esse nosso medo que todos nós compartilhamos de perder o amor do outro, de sermos rejeitados, de sermos abandonados. E qual que é o grande problema com tudo isso? Enquanto vocês vão respondendo aqui se faz sentido ou não. É porque a gente fica 100% à mercê de outra pessoa. Você abre mão da sua responsabilidade, do controle da sua própria vida e coloca isso na mão de um terceiro. Esse terceiro pode ser sua esposa, seu marido, seu chefe, colega de trabalho, seus filhos. Por quê? É preferível eu não entrar nesse buraco da minha solidão e ter a companhia, o amor dessa pessoa, mesmo não concordando e não podendo colocar esse limite falando não. Então o que eu faço? Eu praticamente me entrego de bandeja na mão de uma outra pessoa, do tipo, faça o que você quiser comigo. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu quero, não importa o que me faz bem. O que me importa é, eu tenho a companhia daquela pessoa. O preço que eu pago por isso, não importa. Eu prefiro ter a companhia daquela pessoa do que me sentir sozinha, abandonada, rejeitada, julgada, humilhada, tudo isso que vocês relataram aqui. E aí eu só vou falar uma coisa que o Rafa falou aqui que eu acho que faz todo sentido. E nesses momentos a gente contraria o ditado popular:
Sabe o ditado popular que diz antes só do que mal acompanhado? Nesses momentos não. O que está por trás é antes mal acompanhado do que sozinho. Então, para não perder o amor do outro, eu não digo não, eu digo sim. E aí por isso que a maioria das vezes o que está por trás disso, da dificuldade de falar não, é uma questão pessoal sua muito profunda. Uma questão que você precisa trabalhar. Uma questão que você precisa olhar e você precisa lidar para essa insegurança, para esse medo de ficar sozinho, para esse medo de ser contrariado, para esse medo de ser julgado. Porque isso geralmente está ligado a uma criança ferida ou a uma crença limitante nesse caso. E aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês, porque agora eu fiz a meditação até ontem e o número que entra de mensagens directs é muito grande. Eu fico muito feliz, mas muitas vezes eu não consigo responder todos no mesmo dia. E hoje eu estava aproveitando que eu tinha uma horinha agora antes da live para colocar isso em dia. A última meditação que eu fiz ontem, eu propus exatamente para as pessoas fazerem uma meditação do silêncio. Ou seja, eu não guiei a meditação. E o meu convite foi para que as pessoas pudessem entrar em contato com o que tem ali dentro delas e se escutarem. E a minha fala antes foi exatamente essa, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se escutar. Muitas vezes a gente evita ficar sozinho, ficar em silêncio, para não ter que olhar exatamente aqui para dentro, para as nossas próprias questões. Porque é óbvio, a partir do momento que você está sozinho, que você está em silêncio, você vai ter a sua companhia. E talvez você não esteja querendo ter a sua companhia. E aí, choveu feedback. Eu tô até achando que as pessoas não gostam de me ouvir falar, porque a quantidade de pessoas que deram feedback fantástico sobre a meditação em silêncio, que puderam realmente olhar para as questões e perceberam o quanto que não conseguem trabalhar e lidar com essas próprias questões, o quanto que não conseguem olhar para isso, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que, pela primeira vez, talvez, se colocando em silêncio, nesse estado de meditação em silêncio, puderam ouvir e sentir realmente o que tinha aqui dentro. E é esse o ponto que precisa ser trabalhado. Muito bom. E daí as pessoas perguntam, dá para eliminar esse medo de perder o amor do outro, de perder a admiração, esse medo de não ser aceito, esse medo do julgamento? Não. Esse medo é um medo que vai nos acompanhar sempre. O medo de perder o amor, o medo de perder o julgamento. E daí vocês podem perguntar, bom, então o que eu faço se esse medo não é possível eliminar? Observo, percebo esse medo em mim e explico para mim. Quando eu digo não para esta pessoa, nesta situação, não significa que eu não a amo. E não significa que ela vai deixar de me amar. Só significa que nesta situação nós não concordamos. Significa que nessa situação eu penso A, você pensa B. E nós somos seres humanos únicos, e nós falamos disso também nas meditações, e temos pontos de vistas diferentes. Então eu posso observar o meu medo. Então agora eu estou percebendo que às vezes é difícil para mim falar não, porque eu tenho medo que não me amem, que eu tenho medo que me julguem, que não me admirem mais. Esse medo é meu. E é isso que o Rafa está falando. Me responsabilizo por isso. Tem uma criança ferida? Ok, vou olhar para ela, vou cuidar dela. Isto é meu. E agora que eu reconheço que isto é meu, eu posso dizer não, sabendo que isso não significa que eu não amo o outro e não significa que o outro não me ama. Só significa que desta vez, nessa situação específica, a resposta é não ou o ponto de vista é diferente. Conseguem perceber isso? Vocês sentem que isso de alguma forma amplia o olhar de vocês? E aí, o ponto que eu acho importante. Se você não fala não, se você não consegue falar não,
qual é a consequência disso para você? Ninguém aqui é o super-homem e ninguém aqui é a Mulher Maravilha. Todo mundo aqui tem um limite. E muitas vezes, quando a gente não fala não, o preço que a gente paga é extrapolar este limite. E hoje eu ouvi uma frase de uma amiga, faz muito sentido. E o que seria do mundo se não houvesse a diversidade? Quando a gente fala sim, a gente está concordando. E falar sim é ótimo. Concordar é muito bom. Agora, o falar não, o entrar nesse embate não é necessariamente uma guerra, uma luta. Vocês podem ter pontos de vista totalmente diferentes de outras pessoas. Isso é muito enriquecedor. De que forma? Se você e o outro estiverem abertos a ouvir com empatia e respeito o ponto de cada um. Sem dúvida alguma, dessa forma, um não falado nessa situação, os dois vão crescer. Os dois vão receber algo que vai acrescentar na vida de cada um. Entendem isso? Isso é transformador. E porque desta forma você alinha o que você diz com o que você sente. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes você diz sim, mas aqui dentro é não. Porque eu não concordo. Eu digo sim, mas aqui dentro é não. Aí eu faço muitas vezes com raiva, faço sem vontade, faço reclamando, me sinto obrigado, me sinto injustiçado, contrariado. Então isso é muito importante. Bom, mas significa então que agora, e isso é muito importante, então agora é sempre não, agora você vai ver, agora eu vou me posicionar e agora eu não engulo mais nada, vai ser tudo não. Também é outra polaridade que não funciona. Porque aí eu entro no outro oposto. Ou eu só digo sim, ou eu só digo não. Qual que é o nosso objetivo com essa live? Que você entenda que você pode dizer não quando você sentir que precisa dizer não. Não também é um recurso para você. Vão ter situações na sua vida onde você vai dizer sim. Vão ter situações na sua vida onde você vai dizer não. E você pode usar esses dois recursos sempre que você precisar. Sempre alinhado aqui dentro. Não significa que você vai concordar com tudo. Tem coisas que a gente não vai concordar e que precisa ser feito. Aconteceu um negócio no trabalho, é um negócio que eu não concordo, eu faria de outro jeito, mas dado este contexto, eu preciso fazer. Agride meu valor, meu limite, é algo que é antiético e eu não posso fazer? Não, não posso. Então não vou fazer. Não agride o meu valor, mas é algo que ao invés de pintar de azul, eu pintaria de verde. Mas quem decide falou, vai pintar de azul. E muitas vezes, mesmo não concordando, nós vamos pintar de azul, ok. Mas é esse meio termo, é poder transitar entre esses lugares. Então esse é o nosso objetivo com essa reflexão. Vamos para algumas perguntas, que junto com as perguntas a gente consegue ir dando mais o conteúdo aqui. Como dizer não para quem sempre tem argumentos? Quer que faça tudo, mas ele mesmo não faz nada por ninguém. O que você falar não ou falar sim tem a ver com o argumento da pessoa? Essa é uma pergunta que eu falo. Você está falando não porque você não quer e você não concorda? Ou você está falando não porque a pessoa quer ouvir não? Por que eu faço essa pergunta? Os argumentos, se para você, como o Bruno falou, é uma coisa que não dá, que não vai contra os seus princípios, vai contra os seus valores, não importa qual argumento a pessoa vai usar. Se para você está definido que é não, é não. Agora, se para você é não, mas você está aberta e disposta a ouvir, escutar os argumentos daquela pessoa, aí você pode estar aberta a ouvir e escutar isso. Talvez, com esses argumentos, você possa mudar a sua opinião. Mas não é porque essas pessoas têm argumentos que você não pode falar não para ela.
Ela tem os argumentos dela e você tem os seus argumentos para estar dizendo não. Entende? Da segunda parte da pergunta, quer que faça tudo, mas ele mesmo não faz nada por ninguém. Ele quer que faça tudo. E eu quero comer McDonald's todo dia e não engordar. Como que faz? Querer, todo mundo tem direito de querer o que quiser. Agora, o que você vai fazer com isso, o que você pode ou não atender dos desejos dessa pessoa, isso quem decide é você. E me permita fazer uma observação. A gente sempre fala, quem faz pergunta senta na primeira fila, então vai levar a cutucada. Perceba quanto de julgamento tem nessa segunda colocação. Mesmo ele não fazendo nada por ninguém, você imagina que ele não faz nada por ninguém. E nós, muitas vezes, quando estamos neste lugar de nos sentirmos prejudicados, quantas vezes nós dizemos, eu faço tudo por você, você não faz nada por mim? Em quantas discussões você já disse isso? Eu que faço tudo. Eu sempre dou mais, eu sempre contribuo. Você não faz nada por mim. E aí quando a gente faz uma pergunta e desafia esse pensamento, ele não faz nada por ninguém, mas nem um negócio. Nunca na vida inteira dele não fez nenhum negocinho assim por ninguém. E quando a gente desafia esse pensamento, aí você olha com mais verdade. Ah, entendi. Às vezes o outro também faz um pouco por mim. Então fica essa reflexão também para cada um de nós. Quantas vezes nós generalizamos isso? Uma pergunta que eu acho que já tem até muito a ver com o que a gente falou. Por que essa insegurança tão grande de desagradar os outros, mesmo que isso me sufoque? Excelente pergunta. Quer começar? Pode fazer. Por que você se sente insegura em desagradar o outro? Qual é o medo que tem por trás dessa insegurança em desagradar? Aqui tá, assim, o exemplo típico do que a gente falou. Ela diz, isso me sufoca, mas mesmo assim eu faço porque eu tenho uma insegurança em desagradar. Qual que é o problema desta pessoa que colocou essa pergunta? Provavelmente existe aí uma criança ferida, um sentimento mal administrado, em que ela não pode desagradar. Ela sente muito medo em desagradar, ela se sente extremamente insegura ao desagradar as pessoas. Então, eu falo sim, mesmo isso me sufocando. Muito bom. Olha isso aí que o Rafa está dizendo. Como eu lido com essa insegurança, como eu lido com essa culpa, como eu lido com esse medo. Nós vamos falar um pouco disso durante essa semana, porque a gente está caminhando para a nossa mentoria da criança ferida, onde a gente trata especificamente isso. Quando eu tenho alguma emoção, algum sentimento ou comportamento que não faz muito sentido, olha para o que está por trás. Olha para a criança ferida. Eu disse não. Então, por exemplo, aconteceu uma situação lá sobre reunir as pessoas na minha casa e eu disse não, em função da questão da pandemia. Eu disse não para minha família e me senti culpado com isso. Tem motivo? Faz sentido sentir culpado? Não faz. Porque, ok, pela saúde organizei, mas eu continuo me sentindo culpado. Existe algo lá atrás. Uma criança ferida. E o que é a criança ferida? Algum momento no passado, alguma situação que você não deu conta de administrar e isso te marcou. Em algum momento lá atrás eu senti essa culpa. Em algum momento lá atrás eu senti esta insegurança. Ok. Quando eu visito isso que aconteceu, quando eu transformo o significado e posso acolher essa criança, isso se libera emocionalmente. E aí, quando algo acontece hoje, parecido com aquilo, já não faz mais esse link de eu sentir aquela culpa, aquela insegurança, aquele medo. Não. Hoje acontece uma situação que é de tamanho 1 e eu respondo de tamanho 1.
Se isso está linkado com a minha criança ferida, acontece algo 1 e eu respondo de tamanho 10. Ah, mas o que a pessoa fez foi só isso aqui. E eu explodi assim, porque você não está respondendo só isso aqui. Você está respondendo a série de outras coisas que você já vivenciou antes disso. Então, se essa é a sua questão, como eu me liberto disso? Culpa, insegurança, medo, com todas essas questões, se for possível para você, se você quiser dar um mergulho nisso, venha para a mentoria da criança ferida. Tem pessoas dizendo aqui que já fizeram, o quanto foi bom. Então, se fizer sentido, venha. Porque mergulhar para olhar a criança ferida é libertador para a criança e para o adulto daqui para frente. Muito boa pergunta. Eu sinto medo de magoar as pessoas. Esse eu acho que é mais um exemplo típico, mas aqui eu quero pegar por uma outra perspectiva. Você internamente não concorda e você quer internamente falar não. Só que aí você vai lá e fala sim. Para quê? Para não magoar as pessoas. Então você concorda. Só que internamente você tá puta porque você teve que falar sim. Porque você não concorda com aquilo. Como que você vai estar emocionalmente nessa situação? Bem ou mal? E aí eu te pergunto, provavelmente você vai estar mal. Porque você se magoou para não magoar o outro. Qual você acha que vai ser o resultado desse seu estado emocional com essa pessoa? Provavelmente você vai estar magoando essa pessoa de uma outra forma. Porque o estado interno é de sofrimento, não é um belo estado interno organizado. Lembra, a gente fala muito isso nas meditações, mas aquela questão do avião. O avião despressuriza, caem as máscaras de oxigênio. Se eu tento salvar o outro, pode ser que não dê tempo de eu salvar nem o outro nem a mim. Porque eu só tenho como salvar o outro a partir do momento que eu tô com o recurso. Aí eu posso, com a minha máscara, eu respirando, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Agora, se eu tento salvar ele, às vezes no desespero, eu acabo não salvando nem a ele, nem a mim. Se você não quer magoar os outros, primeiro, não se magoe. Essa é a primeira forma que você tem de não magoar os outros. Cuide de você para poder cuidar do todo. Para vocês que estão nos acompanhando, vendo, nós estamos fazendo a meditação Soul Sync ao meio-dia. Então, começou hoje, são 3 dias, me parece que a Carla fez um desafio para que a gente continue por 21 dias. E a gente gosta de desafio, então a gente sempre topa. Vibrar pelo todo, vibrar pelo planeta é extremamente importante. E é por isso que nós estamos fazendo isso. Mas não é possível fazer isso sem que você coloque a sua máscara. Cuide de você. Então são 2 coisas em paralelo. Eu cuido de mim e dou suporte para o todo. Cuido de mim e dou suporte para o todo. É algo que segue em conjunto. Como é que eu cuido de mim? Olhando para as minhas questões. E a dificuldade em dizer não é uma das muitas questões que muitos de nós compartilhamos. E por isso que a gente trouxe isso para vocês. A gente tem 1 minuto aqui, a gente vai responder mais uma pergunta e passar um pouquinho do tempo. É que as perguntas de vocês são muito boas, aí a gente quer responder tudo. Sou arquiteta, trabalho em casa há anos. Não consigo dizer não para os meus filhos por sentir culpada por trabalhar o dia inteiro. Parece que estou em falta com eles devendo algo. Muito bom. Faz grifa. Estou em falta com eles, devendo algo. Grifa que isto muito provavelmente vai te levar para uma criança ferida. Onde na minha vida eu já tive essa sensação de estar devendo algo, de estar em falta com alguém. Porque isto não faz sentido, mais uma vez aqui. Eu estou em casa, estou trabalhando, mas dou suporte, compartilho em alguns momentos, estou junto, faço as coisas. Onde é que surgiu essa sensação? Na mentoria da criança ferida, a gente pergunta muito disso. Qual foi a primeira vez
que você sentiu isso? Ah, foi lá. Pum! Então nós vamos olhar para essa situação. Então presta sempre atenção àquilo que está por trás. Dificuldade em dizer não é só o sintoma, é só o comportamento, é só o reflexo. O nosso convite é que você olhe o que está por trás. E a gente espera que de alguma forma esse conteúdo tenha sido útil para vocês, tenha ampliado um pouco o olhar. Se foi bom, que bom. Se não foi bom, que bom também, porque é sinal que temos opiniões diferentes e assim a gente pode seguir. E aqui tem mais um ponto, né? Me sinto culpada por trabalhar o dia inteiro. Parece que estou em falta com eles. Qual que é a sua postura interna? Por que você trabalha o dia inteiro? Provavelmente você trabalha um dia inteiro e o resultado desse trabalhar o dia inteiro é poder dar uma vida melhor, com mais qualidade de vida para os seus filhos. Falei isso ontem para uma cliente minha. Ela é médica e ela trabalha das 7 às 8 todos os dias. E ela tem um filho bebê e está grávida. E ela falou, eu quero ser uma mãe mais presente, eu quero estar mais presente. Eu falei, não importa se você vai ficar com seu filho 24 horas por dia ou 1 hora por dia. Mas se nessa 1 hora que você estiver com seu filho, você estiver 100% presente e conectada naquele momento, com uma intenção de amor, de companheirismo, de estar junto, de entrega para aquele momento, vai valer muito mais do que se você ficar 24 horas. Ah, eu tô aqui fisicamente com meu filho, mas minha cabeça tá lá no meu trabalho, eu tenho que resolver tal problema, tenho que pagar tal boleto, ou seja, não tá em lugar nenhum. E um último ponto para finalizar essa questão aqui. Me parece que você tem mais de um filho. Nós nunca sabemos qual é a interpretação que o outro vai dar em relação ao fato. Pode ser que um filho diga assim, minha mãe me ama muito, porque ela trabalha muito para dar tudo aquilo que a gente precisa. Pode ser que um outro filho diga assim, para a mesma mãe, você acredita que a minha mãe não me ama? Ela trabalha o dia inteiro. Então nós nunca sabemos qual é o significado que o outro vai dar. Por isso que é tão importante que esse estado interno esteja alinhado. Porque se isso estiver alinhado, você pode seguir em frente, confiando de que você está fazendo o melhor que é possível. Muito bom. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. A gente se encontra muito em breve. No sábado o Bruno entra na SoulSync e na semana que vem a gente entra em mais ITK Conectas aqui com vocês. Para as pessoas que estão pedindo informação da mentoria, vocês conseguem as informações no link aqui da página do ITK, tá? Mas ela é no final do mês, então vocês conseguem mais informações pelo link aqui. Eu não tô com a data agora de cabeça exata, mas o pessoal pode ajudar. E qualquer dúvida, falei isso na meditação, eu falo aqui em meu nome do Bruno. A minha página, a página do Bruno, a página do ITK está 100% aberta para vocês mandarem um direct, enviarem uma mensagem, tirarem suas dúvidas, conversarem. A gente está aqui para ajudar no que a gente puder ajudar. Meu Instagram a gente deixa salvo aqui depois, mas é @Rafael_Kadomoto e o do Bruno é @BMalatrase. Enviem pra gente sugestões de temas, dúvidas que podem ter ficado dessa live e não deu tempo de responder, o que vocês quiserem. Vai ser uma delícia interagir com vocês. A Paty está falando aqui, sabe mais que a gente. 26, 27 e 28 de março. A mentoria são 3 dias, são 3 encontros. Vem com a gente. Beijos. Beijo. Boa noite. Obrigado, Paty. Beijo, tchau.